O Flamengo fez uma partida horrível. Horrível. Um jogo péssimo. O Corinthians também jogou mal, a verdade é essa. Mas do Corinthians já se espera isso. O Corinthians está na zona de rebaixamento, gente. Desesperado. Desesperado. Hoje eu vi pessoas da imprensa paulista dizendo que se o Corinthians ganhasse, seria zebra, mesmo o Flamengo muito desfalcado. Pois é. A zebra aconteceu graças à atuação do Flamengo, comandado por Tite, e o Tite precisa ser cobrado. Ah, tá em 3 posições. E daí? O Tite tem a obrigação de fazer o time jogar melhor do que vem jogando. Mesmo com muitos desfalques. Estreia do Alcaraz, entrou no segundo tempo. Não tem nem como eu avaliar o Alcaraz, gente. Pelo amor de Deus, se vai dar certo, se não vai. Calma, é muito cedo. Muito cedo mesmo. Para finalizar nosso vídeo, David Washington, atacante, cria do Santos, pertence ao Chelsea. Muita gente me perguntando isso, se ele pode pintar no Flamengo. Eu não sei de onde surgiu isso, eu vou ser bem sincero. Mas, como o Twitter está fora do ar, eu tenho acesso a poucas informações de quem publica as notícias. Não tem como eu ficar entrando no Instagram de todo mundo e no YouTube de todo mundo para ver quem publicou isso. Então fica aí o crédito a alguém que falou isso, se foi a imprensa internacional, mas é um jogador que pertence ao Chelsea, cria do Santos. Ele está no sub-21 do Chelsea, fez 3 jogos pelo time profissional do Chelsea. Pelo que me relataram no lado do jogador, leia-se, um dos empresários, 0 chance de acontecer. Eu perguntei, Flamengo consultou? A resposta não veio, pelo menos até a gravação desse vídeo. Mas até esse momento não tem negociação ou possibilidade do David Washington pintar no Flamengo, até porque a janela de transferência teria que ser tudo feito agora, nessa segunda-feira, porque fecha agora, dia 2 de setembro, que no caso é amanhã. O Flamengo no segundo tempo não deu um chute em direção ao gol, né? O Hugo Neneca não trabalhou, o Corinthians com muita vontade mesmo, né? Por parte de todos, até um excesso de vontade demais, que vários jogadores ficaram amarelados, né? O Charles, o próprio Yuri, todo mundo, o Romero. Eu fiquei até com medo de alguém expulso, e no finalzinho o Romero poderia ter segurado, o Yuri Alberto poderia ter segurado a bola, se jogou no chão, né? Depois de dar uma entrada feia, foi expulso. O Kaká vem lá de trás, entra na confusão, com o Alcaraz também vai expulso, quer dizer, sim, uma vitória super importante, né? Porque mesmo que o Fluminense hoje ganhe do São Paulo, o Corinthians encosta ali em Bragantino, em um monte de equipes que estão com 27 pontos, né? Essa vitória foi super importante para jogar pressão também para outras equipes, né? Porque se o Corinthians fica ali nos 23, nos 22 pontos, aí tem outras equipes que têm 27, 28 pontos. Então joga essa pressão, quando a gente vai para 25, joga pressão também para as outras equipes. Fez um belo primeiro tempo, jogando muito mesmo, o Corinthians. Aí vem o lance do pênalti, né? A minha regra é a seguinte, bola na mão na área, pênalti, mas o VAR chamou. O Corinthians toma o gol de empate e não deixa a peteca cair. Né? Muita pegada, muita vontade mesmo. E o Flamengo, aquilo que vocês falam de vez em quando, hoje veio no modo banana, mesmo com um monte de desfalque. Hoje não. Corrija a sua frase. Eu vou falar o dia de hoje. Desde o Cuiabá é o modo banana. Tô falando do dia de hoje. É o modo mingau E aí, mesmo com todo o desfalque, Flávio, ó, sem Arrascaeta e sem Everton Cebolinha, mas ó, Bruno Henrique, Pedro e Luiz Araújo, Bruno, no ataque. Aí você tem um meio-campo, o Léo Ortiz, pô, ele joga de volante até mais do que de zagueiro. Bom passe, junto com Pulgar e Gerson. Todo mundo aí é titular. O Léo Ortiz foi comprado por não sei quantos milhões. Aí o Varela, que é de seleção, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. É um time forte. Eu acho que desse desfalque do Flamengo mesmo, de titular mesmo, absoluto, só tá faltando o Everton Cebolinha mesmo. Não, e o Arrascaeta, 2. Dela Cruz. Ah, o Dela Cruz também. É 3 já, você falou 3. Não, mas o time que saiu é fraco? Não, fraco é o treinador. O time não é fraco. Time forte. Fraco é o treinador. Só que a babação ao Tite vai continuar. Mas a vontade do Corinthians tem que ressaltar, muita vontade mesmo. Vontade até demais, que eu fiquei até com medo de atleta ser expulso antes daquela confusão lá. O Charles fez uma boa partida. Me desculpa, eu vou chamar também o Viga, mas se demitiram o Dorival Júnior
por causa de futebol, ganhando, tem que demitir o Tite no fim da temporada também, hein? Se for pra mostrar esse futebol patético que o Flamengo mostra desde o jogo contra o Cuiabá e ganhar, porque o Dorival ganhou. O Dorival ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Demitiram o Dorival. Se for por futebol, Rodrigo Viga, tem que demitir o Tite no fim do ano. Porque esse time do Flamengo do Tite não joga nada. E só concluindo uma coisa que a gente já falou muito, inclusive aqui no programa, e tem que concordar porque realmente era uma verdade. Eu acho que até o Bruninho, ele falou muito isso, e aí, Bruno, depois você pode falar também, que falava, que a mídia inclusive fala, o Tite é difícil perder, o Tite é difícil levar gol. Esse mito acabou. Esse mito acabou. Porque com exceção do Carioca, o Flamengo do Tite já ultrapassou o número de derrotas do Flamengo do Sampaoli. Do Sampaoli, mesmo com 2 jogos a menos. Com 2 jogos a menos, o Flamengo já passou o número de derrotas do Sampaoli. Foram 10 derrotas do Tite em 37 jogos, sem contar o Carioca, né, gente? Que ninguém tá aqui pra enganar otário, ninguém aqui tá pra enganar telespectador. Tirando o Carioca, foram 37 jogos, 10 derrotas. O Sampaoli teve 8 derrotas em 39 jogos. Ou seja, em termos de resultado, o Tite já é pior que o Sampaoli. Que o Sampaoli não venceu nenhum concorrente ao título desse Campeonato Brasileiro. No Brasileirão, o Flamengo não venceu nenhum dos 4 concorrentes que ele tem. Palmeiras, 0-0. Flamengo e Botafogo, 2-0 Botafogo no Maracanã. Flamengo e Fortaleza, 2-1 Fortaleza no Maracanã. Flamengo e Palmeiras, 1-1 no Maracanã. Botafogo e Flamengo, 4-1, aquele amasso do Botafogo no Flamengo. Então, não dá mais para defender o Tite nem defensivamente. O que a gente viu hoje na defesa do Flamengo, na derrota pro Corinthians, são 2 gols. É o que eu falo, o Corinthians tem que ser muito elogiado hoje. E eu falei, vocês lembram, não considere o Flamengo muito favorito contra ninguém hoje. Flamengo contra o Ibis, jogando do jeito que tá jogando, não é super favorito. É um time cheio de nome que ninguém não joga nada. Ninguém joga nada nesse Flamengo.